E a mentalidade, para mim, pode ser em podcast, pode ser em curso, pode ser em um monte de coisa. Mas livro, para mim, é sempre mais Sim, maravilhoso. Eu amo livro, Gui. é bom demais. E quanto mais a gente lê, mais a gente percebe os nossos erros. Quanto mais a gente estuda, mais... Eu estava fazendo essa reflexão com a minha esposa esses dias. A gente foi num casamento lá em Sorocaba, eu acho. Aí no caminho, a minha esposa estava falando, mano, olha o que aquela mulher fez. Ela fez isso, isso e isso. Falei, meu Deus, que é burrice pra caramba, né? Daí eu falando, não, mas e o fulano que fez isso, isso e isso? Dela, não, e a outra que financiou e tá fazendo 2 consórcios ao mesmo tempo. Falei, Jesus, mas não tem dinheiro nem pra cagar, mano. Como é que ele tá fazendo isso? Né? E aí a gente começou a perceber que 3 anos atrás, a gente não teria essa percepção das besteiras que as pessoas fazem e das besteiras que nós fazemos. Só que quanto mais a gente estuda sobre o mundo dos investimentos, quanto mais a gente estuda sobre educação financeira, mais a gente começa a perceber, caramba, eu fiz isso a vida toda e não pensei, nunca me toquei que eu estava errado. Caramba, se eu não estivesse estudando sobre educação financeira, eu não perceberia o erro que aquela pessoa está cometendo com cartão de crédito. Por quê? Porque isso abre nossos olhos e a nossa cabeça para utilização inteligente do nosso dinheiro. Agora, quem não estuda, acha que bet é o que vai solucionar o problema, né? E não tem um livro que vai falar isso, né? Perfeito. O livro, ele te ajuda a aprender com erros e experiências dos outros, né? Então você não vai precisar passar pelos mesmos erros, pelas mesmas experiências, você consegue aprender sem ter sentido na pele aquilo. E isso é muito legal do livro, cara. Sim. Eu sempre falo, pô, o que esse cara fez de cagada? Pô, bom saber, porque agora eu não vou passar pelas mesmas experiências, né? Sim. Cara, você tocou num ponto muito legal. Você falou o seguinte, a pessoa ia comprar o iPhone 13, sei lá. Aí ela comprou um que custava 6 pau a menos, né? Isso, Duda, é um negócio que toda e qualquer empresa, inclusive listada na bolsa, que tem ação, ela foca muito. Porque a empresa ela tem um lema assim, né? Pô, para eu conseguir R$ 1 de receita a mais, é mais difícil do que eu cortar R$ 1 de custo. As pessoas elas deveriam entender. Então, quando a empresa ela corta R$ 1 de custo, ela aumentou R$ 1 de lucro. E para ela conseguir R$ 1 a mais de receita, o que ela tem que fazer? Gastar mais com marketing, ou gastar mais tempo, ou contratar mais pessoas. Então a empresa, qualquer empresa, tá, pessoal? Quando senta lá no conselho de administração, elas falam, dá para cortar custo? Porque custo vira lucro na veia. E o que o Dutra tá falando é você adotar meio que essa mentalidade para sua vida. Não, lógico, eu vou cortar comida, que eu vou cortar. Não, pô. Que é despesa essencial, você precisa para continuar vivendo, né? Ter um mínimo ali de satisfação pessoal, ter um lazer até e ter, pô, suas despesas essenciais. Mas se você adota essa estratégia de cortar custo desnecessário, bicho, lá no futuro, R$ 50, 450. Lembra disso. E aí tem um negócio legal que a gente não falou ainda, que é o seguinte, o quanto isso prejudica não só as pessoas que que apostam. Mas é todo mundo, cara, eu nunca postei, ninguém nunca, minha família nunca deixei, mas você tá sendo impactado. Hoje ainda menos, mas no futuro pode ser mais do que ano passado. E o futuro pode ser ainda mais. O Roberto Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, ele falou, ó, o ticket médio de aposta de janeiro para agosto, cara, subiu 200%. Então não é 100%, dobrou, 200, triplicou o que as pessoas gastam em média com aposta desde janeiro. Ó que doideira. E aí fala, Gui, mas como é que isso me prejudica? Teve até ficou famoso um relatório de divulgação do açaí, o açaí, não sei como é que as pessoas chamam aí o supermercado. O atacadista. O atacadista, falando, olha, as nossas receitas estão sendo impactadas porque uma boa parte dos nossos consumidores estão deixando de comprar aqui um pouco porque estão fazendo o quê? Apostando. E isso não está acontecendo só com o açaí. Está acontecendo com vários outros supermercados, está acontecendo com cabeleireiro, está acontecendo com montadoras, está acontecendo com eletrodoméstico, né? Lojas de eletrônico e tudo mais. As pessoas estão deixando de consumir, às vezes o essencial, para apostar. E o que eu tenho a ver com isso? Que problema da pessoa? Não. Quando você não consome, aquela empresa ou aqueles negócios, eles deixam de ter receita, eles deixam de ter resultado. Talvez eles podem fazer 2 coisas. Ou deixar de contratar mais, de gerar mais emprego, ou no pior dos casos, e isso piorando ainda mais, eles podem destruir empregos. Além disso, essas empresas, né, que têm esse resultado e tudo mais, até o microempreendedor que está lá cortando o cabelo, o cara deixa de cortar o cabelo às vezes 1, 2 vezes, né, começa a espaçar mais, coisas básicas, tá? A gente acha que não, mas isso no efeito Brasil tem impacto.
A gente falou aqui que no ano passado foi 50 bilhões de reais para a Bet. E deveria ir para consumo. Então pensa que tem imposto em tudo que a gente consome. Então o governo está preocupado. Por quê? Porque se era para estar indo para consumo e está indo para aposta, eu estou deixando de arrecadar imposto. Então é menos receita para o governo. E o governo é o quê? Tudo bem que a qualidade do serviço público não é muito legal, não é mas aquelas maravilhas, não é aquelas mas, maravilhas. Né? Mas a gente mora aqui, né? A gente mora aqui. Então o governo que está ali responsável por prestar serviço público está vendo que uma parte do dinheiro que ele deveria arrecadar através do imposto sobre consumo está indo embora, porque não está virando mais consumo, está indo para a Bet. Então por mais que você não aposte, por mais que você nunca tenha feito, nunca vai fazer, igual eu me preocupo, pô. Por quê? Porque eu sei que no final das contas empregos podem ser destruídos por conta disso. O governo pode arrecadar menos, que você pode comemorar, mas não seria por um bom motivo, né? E isso pode virar mais arrecadação em outros lugares ou uma queda da qualidade do serviço público, que já é uma porcaria. Então, bicho, se você não aposta, mas você conhece alguém que faz isso, enche o saco, porque eu encho o saco. De todo mundo que eu conheço, meus amigos lá com futebol e tudo mais, aqui no grupo, se alguém aposta, nem comenta comigo, porque eu fico bravo de verdade. Porque você não está prejudicando só a sua vida, não. Você está prejudicando a vida de todo mundo que mora aqui no Brasil. Doideira. Você viu, eu tô para fazer um vídeo sobre isso. Eu não parei para estudar a fundo, porque eu estava fazendo uns eventos aí, né? Mas parece que agora a Caixa Econômica vai aumentar o valor da entrada e diminuir o valor do financiamento. Aí você vê como tem toda uma cadeia, né? Claro que pode ter muitos outros fatores envolvidos, mas resumindo, até então, o financiamento aí normal, né, era de você dava 20% do valor do imóvel de entrada e conseguia financiar 80%. Agora tá mudando. Agora você vai ter que dar 30%. Eu vou fazer um vídeo sobre isso com detalhes, né? Eu tô falando da minha cabeça aqui. Mas pelo que eu entendi, alguns financiamentos, você vai ter que dar 30% de entrada e financiar só 70%. Aí eu tava vendo um artigo lá, por quê? Aí o cara da Caixa Econômica falando, é porque o brasileiro tá tirando muito dinheiro da poupança. E a gente conta com esse dinheiro aí, que tem a ver com a questão de financiamento, de grana que a Caixa Econômica usa para financiar e tal. E por que o brasileiro tá tirando dinheiro da poupança? Para apostar na Bet. Então você vê, né? Talvez, porque tanta gente está apostando na Bet, estão tirando dinheiro da poupança. E por tirar dinheiro da poupança, agora quem quer comprar casa própria vai ter que pagar mais caro. Então é todo um mecanismo, né? Toda uma engrenagem que vai girando e no final só quem se dá bem é o dono da plataforma Bet e o influenciador que tá divulgando isso. Que não tá nem aqui. Tá gastando a grana dele em outro lugar. Ferrari, quem tá se beneficiando é a Itália lá. Cansei desse país, eu vou embora, né? Só que o pobre não tem opção, né? Se lascou, né, velho? Pô, então tem que tomar cuidado. Realmente, isso daí é verdade. E a família também, né? Que do cara se prejudica. Tem a questão do vício em jogos. Dá muita treta entre casal. Tanto para o marido quanto para a esposa, porque como a gente falou aqui, tem gente de ambos os gêneros aí que estão apostando. Então isso dá briga, isso dá treta, isso gera estresse, né? Às vezes gera aquele negócio, esse dia eu palestrei num evento, Finanças para Casais, né? Aí eu estava falando lá sobre a infidelidade financeira, que é quando o casal para de falar o que ele está fazendo com o dinheiro. Então, por exemplo, o cara... Sei lá, faz de conta que o cara tem uma mulher que gasta dinheiro pra caramba. Aí ele ganha um bônus, ele não fala nada. Não, o que é? Não, do que? Não tô sabendo, amor. O que é, né? Não ia cair o bônus. E vice-versa. A mulher sabe que tem um marido que é burro pra caramba e que fica apostando dinheiro o tempo todo, ela ganha um valor a mais, não conta. Isso é infidelidade, é quando vocês param de se comunicar e ser transparentes com relação à vida financeira do casal. E a Bet tá aumentando ainda mais isso. Por quê? Porque muitas vezes o marido ou a esposa não quer que o cônjuge saiba que ele tá gastando dinheiro com aposta. E de repente o dinheiro que é para a família, para os seus filhos, para a qualidade de vida, para ir no cinema, para comer num restaurante, tá sendo gastado com bet, com plataforma. E aí você tá prejudicando a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos, a sociedade, o comércio. E no final todo mundo se ferra junto, né? É como você falou, né? Tipo,
vai ter gente que talvez vai ser mandada embora, vai ter comércio que vai ter um faturamento muito menor, vai começar a passar por crise financeira, aí o país começa a entrar em crise. Você vê, né? Parece que é meio que uma teoria da conspiração, mas no fundo, um probleminha desse pode prejudicar gravemente um país ao longo dos anos, caraca, né? pô, a gente tá falando aqui, ó, de 50 bilhões em 2023. Quando fechar esse dado de 2024, vai ser um negócio astronômico. E ainda nem tinha a Globo, o SBT, a Band e a Caixa Econômica, que agora vão criar a Bet. Imagina a partir daí, né? Não, exato. Agora pensa, 50 bilhões de reais. Pô, se a alíquota média de imposto no Brasil é 30%, você tá falando de 15 bilhões a menos de arrecadação de imposto no ano passado, que se essa grana fosse para consumo. Na média, mais ou menos. Bicho, se agora for 200, você já tá falando de 60 bilhões. Caraca, é grana pra caraca. Fora tudo isso, impacto na atividade, pô, desafiador pra caramba. E é verdade, esse negócio eu tinha esquecido, isso daí do financiamento imobiliário. Sim. Esse é o exemplo mais claro. Você que tava guardando sua graninha, juntando o dinheirinho do FGTS pra dar grana ali entrada no seu apartamento, tu vai ter que camelar mais alguns anos porque saiu o dinheiro da poupança. Foi pra CDB, Tesouro? Não. Foi pra Bet, ó que doideira, né? Então, todo mundo pagando o custo disso daí. E aí, importante também, Duda, porque o mercado imobiliário é um dos mercados, é um setor que tem maior propagação para atividade econômica, porque o cara, quando ele compra apartamento, o que você faz? Sofazinho, TV, geladeira, fogão, você tem que ter um mínimo ali, né? Um colchão que seja no chão. Boa. Então, quando um país ele deixa de ter um setor imobiliário um pouco mais pujante, cara, isso daí impacta na atividade econômica num efeito cascata razoável. Então, ou mal, né?